O Vício de Elvis, por Rick Stanley. O homem estava envolvido com drogas, com certeza, e eu também, admite Rick. Eu não diria que não estava lá com ele, porque eu estava, e nós nos divertimos muito também. Não tenho vergonha de falar sobre isso agora, porque mudei tremendamente, mas ainda é muito emocional. É difícil para eles sentarem aqui e dizerem que ele fez isso ou aquilo. O que eu quero transmitir são as circunstâncias, o que estava acontecendo e por quê, o que ele fez e por quê, e como isso o afetou. Elvis era um homem fenomenal, mas ele era humano. Ele tinha muitos problemas. Eu amava o homem, que a adoração está mais próxima disso. Acho que ele foi meu tudo durante a maior parte da minha vida. Pensei muito sobre sua parte da história e estou em paz sobre isso agora. Acho que é importante que o público saiba a verdade e não apenas o pior dela. Por mais doloroso que seja, os últimos anos de Elvis só são compreensíveis por meio da percepção do papel destrutivo que as drogas tiveram em sua vida. Mais cedo ou mais tarde, a questão deve surgir. E por causa de sua brilhante imagem pública, a questão é delicada. Elvis era um homem de ambições incansáveis e energias mercuriais. Uma vez que ele se viu sentado no topo do mundo, parecia lógico para ele que ele poderia ficar lá em cima e continuar indo ainda mais longe enquanto essas energias durassem. Havia uma séria corrente de poder que percorria sua vida e seu corpo. Isso o fazia bater, tamborilar e cantarolar. Estar sempre fazendo algo ou indo para algum lugar. No palco, ele costumava fazer seus shows como uma serra elétrica cortando firmemente o tronco de uma sequoia. Nunca parava até que seu corpo lhe dissesse, na linguagem simples da fadiga avassaladora, que tinha que parar. Então, ele dormia. Speed ou uppers, como as anfetaminas são conhecidas pelos usuários dentro e fora das ruas, pareciam tão perfeitas para Elvis porque combinavam com sua personalidade naturalmente energizada, pegando seus altos níveis de energia e apenas estendendo-os ainda mais. Sempre consciente do corpo, particularmente quando ele estava fazendo filmes nos quais às vezes aparecia de peito nu e em todos os tipos de trajes que revelavam seu físico. Elvis também tomava as pílulas como supressores de apetite para se manter em forma e com boa aparência para as câmeras de Norman Thorung e outros diretores de Hollywood. A tolerância, no entanto, é rapidamente construída para as pílulas, e essa característica da droga configura um ciclo de dosagem aumentada para obter os mesmos efeitos. O problema mais pegajoso com as drogas é um possível vício psicológico. Os usuários ficam tão atolados em usá-las porque, uma vez que você está tão alto, todo o resto naturalmente parece ruim, e eles começam a tomar as drogas para se sentirem melhor. Infelizmente, não há uma droga pior para tomar por períodos prolongados de tempo, e Elvis as tomou. De uma forma ou de outra, e por uma razão ou outra, por cerca de 16 anos. Quando ingeridas, as anfetaminas aceleram a taxa pulmonar e o processo de envelhecimento do corpo. O bombeamento mais rápido do sangue pode produzir efeitos colaterais no usuário, como confusão, compatibilidade, alucinações, pânico, hipertensão e arritmias. A morte de Elvis foi atribuída à arritmia cardíaca. Além disso, também há certos efeitos psicofarmacológicos das anfetaminas.
A hipervigilância é uma característica desses efeitos. O usuário sente uma sensação de consciência elevada, respostas visuais, olfativas, táteis e auditivas podem se tornar finamente aprimoradas, mas erráticas. A capacidade de um indivíduo de se sentir no controle de si mesmo é aumentada, assim como seu senso de religiosidade, sua esfera de percepção, se ele estiver inclinado a essas preocupações como Elvis estava. O usuário habitual também pode assumir um ar de condescendência e superioridade. As cores parecerão mais brilhantes e mais nitidamente delineadas de seus fundos e a libido é aumentada. As drogas poderiam fazer Elvis sentir uma energia notável e agudeza de consciência que o enganou porque, após longos períodos de tempo sob sua influência, os pensamentos se tornam confusos, o corpo cada vez mais desgastado. As anfetaminas combinavam com muitos dos humores e interesses de Elvis. Embora ele nunca tenha sido um louco por anfetamina, os estimulantes afetavam suas demonstrações de temperamento. Sua hipertensão e sua recusa em aceitar limitações para si mesmo. De acordo com Rick, Elvis estava acostumado a tomar 2 doses de 15 mg de dexedrina para se preparar para uma apresentação quando acordava. Embora essa não seja uma quantidade perigosa da droga, alguns jogadores profissionais de futebol americano, por exemplo, são conhecidos por ingerir até 100 mg antes de um jogo. Elas não podiam deixar de afetar suas apresentações. Algumas das falas mais engraçadas e rápidas de Elvis, seus monólogos mais longos e desconexos e as palhaçadas mais inspiradas no palco ocorreram sob a influência das drogas. Elvis se habituou a usar anfetaminas durante os anos 60, quando elas lhe permitiram atender à demanda de produção de 3 filmes por ano e ainda conseguir encaixar suas maratonas de jogos de futebol, as viagens através do país, passeios noturnos com amigos, encontros e festas. Quando ele começou as longas turnês após seu retorno, elas se tornaram mais importantes do que nunca. Elvis era uma coruja da noite, para começar. A insônia parecia correr na família e os estimulantes mantinham Elvis acordado por longos períodos de tempo. Quando ele começou as longas turnês após seu retorno, elas se tornaram mais importantes do que nunca, aumentando a experiência emocional e criativa de se apresentar ao vivo, permitindo-lhe energia e potencial de concentração por períodos mais longos. Mas elas também criaram outros problemas. Quando começamos a turnê em 1969, ele precisava de algo para descontraí-lo depois do show, diz Rick. Quando ele terminou, ele ainda estava tão animado e tenso que não conseguia simplesmente sair do palco e dizer: "Nossa, que bom que acabou." Não com ele, pelo menos. Ele estava tão envolvido que precisava de algo para descontraí-lo, para deixá-lo se acalmar. Quando ele estava em casa depois da estrada e podia passar seu tempo como quisesse, ele nunca se importava em ficar acordado. Na verdade, ele adorava apenas esperar o sono chegar lentamente, para então cair deliciosamente em um sono longo e tranquilo. Mas as coisas eram diferentes na estrada. Ele precisava ir para a cama para ter energia para a apresentação da noite seguinte. Medicamento para dormir tornou-se o termo aceito no TCB para todos os narcóticos que Elvis ingeriu. E pela boa razão de que no começo ele realmente os tomava para dormir. Um por um, ele experimentou sedativos e barbitúricos, como Tuinal, relaxantes musculares sedativos como Quaaludes e narcóticos classe A como Demerol e Dilaudid, para descobrir quais funcionavam melhor para ele e em quais dosagens.
Tudo começou com os Downs, que são comercializados em forma de cápsulas, hipnóticos e sedativos barbitúricos de ação curta e imediata. Quaaludes ou ludes eram perfeitos para suas necessidades porque os efeitos colaterais da manhã seguinte são mínimos. Os médicos, às vezes, os prescrevem para o tratamento de insônia. A armadilha séria em tomar esses tipos de drogas para dormir é que elas podem deixar um efeito residual pela manhã, uma ressaca que faz com que o usuário se sinta grogue, tonto ou fraco. Quando alguém tem que se levantar e começar a se divertir, o efeito residual pode ser queimado tomando ainda mais anfetaminas, o que cria um ciclo vicioso em que a pessoa se sente muito animada e muito relaxada, ou ir de um lugar para o outro, ou neutralizar os efeitos de uma droga pelos efeitos de outra. Em algum lugar entre a viagem recorrente de euforia e letargia, a personalidade e o corpo do usuário podem ser amarrados, mutilados, arrastados e esquartejados. Elvis manteve um guia médico de referência à mão e leu sobre o efeito de diferentes combinações e dosagens dos comprimidos que estava usando. Como em qualquer outra coisa que ele fez, ele mergulhou no assunto, aprendendo o máximo que pôde, tornando-se um especialista. Mas os medicamentos que ele tomou para ajudá-lo a aproveitar mais a vida e cumprir com suas obrigações profissionais foram, a longo prazo, o que acelerou sua deterioração. Como tantos outros paradoxos em sua vida que envolviam o equilíbrio de opostos, Elvis também tomava drogas para contradizer uns aos outros em seus efeitos, porque seus efeitos eram em si opostos. Ele começou a ter humores característicos de euforia e humores característicos de depressão. E as oscilações de humor que incorporavam muitos de seus traços mais contraditórios tornaram-se dependentes dos efeitos das drogas. Elas também refletiam suas atitudes de se não é um, tem que ser o outro, sobre sua vida. Elvis passou a olhar para as pílulas em sua vida como apenas mais uma parte natural do que ele tinha que fazer para ser Elvis Presley. Enquanto em sua mente a questão e a imagem das drogas nunca deixaram de ser anatema para tudo que é saudável e a antítese de tudo que é bom e saudável. Ele estabeleceu um delicado padrão duplo que o ajudou a racionalizar seu próprio uso de drogas e ainda lhe permitiu condenar o abuso de drogas, falar contra as drogas, até mesmo se tornar um agente federal de narcóticos. Ficar chapado, por outro lado, era algo que vinha naturalmente para Elvis. A música era o grande ponto alto de sua vida, e outros pontos altos seguiam: dinheiro, mulheres, carros bonitos, karatê, medicação, poder. Sua autoimagem não suportaria a noção de uso de drogas como um ponto alto em si mesmo. Ele as estava tomando como medicação. Conforme o tempo passou e seu uso de drogas foi influenciado pelo curso dos eventos em sua vida, ele começou a usar drogas pelos mesmos motivos que as pessoas geralmente abusam delas para escapar da pressão, para ficar tranquilo e relaxar, para se divertir ou apenas para gozar. Mas ele ainda não estava disposto a admitir isso para si mesmo. Elvis era o tipo de homem que, se fosse uma mentira que ele estivesse contando a alguém, observa Rick, ele chegaria ao ponto em que ele realmente acreditaria e não veria isso como uma mentira.